só está nos desígnios de Deus, né? Como eu disse, eu nunca pedi para ir e nunca pedi para sair de lugar nenhum, né? Eu me coloquei extremamente na mão de Deus, né? E ele vai me levando para onde quer. Santa Teresinha, que é a nossa padroeira da diocese, ela dizia, né, que ela queria ser uma peteca nas mãos de Deus, né? Sabe que a peteca que a senhora jogava e tal, né? Que Deus jogue para onde Ele quiser, que Deus envie para onde Ele quiser. Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma edição do nosso Fala Mais, o podcast, recebendo personalidades aqui da região oeste de Santa Catarina. E hoje, pela primeira vez, né, Jonathan, um líder religioso aqui no nosso estúdio. Hoje um Fala Mais abençoado. Que bom. Tá conosco aqui o padre Edomar Carpegiani. Eu pedi para ele como é que se pronunciava, ele falou que é Carpegiani mesmo. Tem que ter a mãozinha assim, o Carpegiani. Carpegiani. Tudo bem, padre? Seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos acompanham, então, aqui pela Rádio Oeste, né, de comunicação. De modo muito especial, minha saudação ao Jonathan Cupini, ao Jefferson e a todos que nos dão alegria nesse momento de conversar com a gente um pouquinho. Muito bem. O padre já colocou mais um veículo no braço do Oeste Mais aqui, padre. Nós temos o site, temos o Fala Mais, agora temos uma rádio também. Mas o padre é acostumado com rádio, né? Inclusive tem um programa em Irani, né, padre? Sim, tranquilo. Pois é, padre, você falou que tem um programa por lá, fala 1 hora, fica conversando. Sim, nos sábados pela manhã a gente começou lá um programa, né? Então, o programa chama Palavra Certa, né? Palavra certa porque é a partir da palavra de Deus, né? E aí a gente conversa um pouquinho em sintonia com a PASCOM, que é a Pastoral de Comunicação, que ajuda a gente ali, né? E vamos conversando sobre o assunto do final de semana, sabe, da liturgia, e vamos ligando isso a questões pastorais, missionárias da igreja e assim por diante, né? Eu acho que antes, só vamos fazer um cortezinho rapidinho, eu só vou reposicionar a câmera aqui. Tá legal, então. Pronto, voltamos. Ótimo. Estamos no ar novamente. Que legal. Siga aí, padre, falando da sua rotina lá em Irani. O senhor está há quanto tempo lá? Quase 2 anos, né, em Irani? Então, eu cheguei no dia 1º de fevereiro de 2001, né? Logo após esse período todo de pandemia. 2021. Perdão, 2021, né? Então, teve os 2 anos aí de pandemia, o bispo resolveu transferir a gente, né? E eu acolhi a transferência para Irani. Aí, depois de ficar um mês descansando um pouquinho, eu assumi dia 1º de fevereiro de 2021. Então, os trabalhos ali, né? E antes o senhor estava onde? Depois que eu saí daqui, eu estive aqui, né? Bom tempo em Ponte Serrada. A gente vai chegar lá. Sim. Então, eu fiquei de 6 meses... trás para frente, né? 6 meses em Joaçaba, e na catedral, e um pouquinho de coordenação de pastoral, mas nem cheguei a começar. E daí retornei para Monte Carlo, onde já tinha trabalhado, né? O senhor é natural da onde, padre? Joaçaba. Era uma localidade chamada Nova Petrópolis, né? No interior de Joaçaba, são 27 quilômetros de Joaçaba, até mais próximo de Catanduvas do que de Joaçaba, se fosse ver, né? Mas pertence, né? A Joaçaba, lá, o município, o interior, né? Aí distrito. Tem família ali ainda? Sim, minha mãe mora ali, alguns irmãos meus ainda moram ali, né? Outros em Joaçaba, mas enfim, todos em Joaçaba. Só eu fora. No ramo religioso, teve mais alguém da família que foi? Teve um irmão do meu pai que fez seminário bem lá atrás, né? E aí depois ele tinha um problema de ataque, assim, parece que não sei que tipo de situação, que a igreja achou por bem não ordená-lo. Né? Eu não conheço bem a história, mas assim, eu sei que lá atrás chama-se tio Hilário, né? Então ele esteve, sim, no seminário, né? Mas ele daí não chegou a ser ordenado, não. Sim, mas a pretensão dele era ser padre. Eu acredito que sim, né? Eu nunca tive o privilégio de conversar com ele bem de perto sobre isso. Ele ainda está vivo. Mas ele ainda há uma chance. Ele foi alguma influência sua? Não. Minha máxima influência foi o Frei Silvério, né? Que já também falecido, era um grande líder religioso, franciscano, né? Um ótimo comunicador, um extraordinário comunicador. Inclusive, né? Nesse setor da comunicação, ele tem bons vídeos e tal, já daquela época, né? Uma pessoa que se comunicava muito bem, com assim, uma unção tremenda. E eu era coroinha. Coroinha dele? Era coroinha dele? Sim, dele. E aí, lá em Joaçaba? Sim.
Então, aquilo me cativava. Ele tinha algumas micagens que ele fazia assim com os dedos e tal, mexia a língua, a orelha, sem botar a mão. Então, ia cativando a gente, né? Encantando. E foi ali que foi nascendo a minha vocação. Meus pais também moram do ladinho da igreja, na localidade, bem do ladinho da igreja, escola, igreja, casa, tudo ali no mesmo, né? No mesmo espaço, praticamente. E eu fui me envolvendo e, dos 12 anos para frente, fui para o seminário, né? Para começar a formação, depois até os 27. Então, desde sempre. Desde essa sempre. foi a... Essa foi a minha vida. Escola e casa. Com 12 anos, né? Eu tinha 12 e fiz 13 em abril, né? Eu faço em abril aniversário. O senhor foi já pro seminário. Já fui pro seminário. E aí, como é que foi lá a vida no seminário? O seminário em que cidade foi? Olha, eu fiz um seminário longo, na verdade, né? Porque então eu comecei, assim, com discernimento vocacional com os irmãos maristas, né? Que trabalham em Joaçaba. Porque na época o irmão, chamado Irmão Vilário, ele ia nas escolas. Os irmãos maristas tinham um trabalho muito bonito nas escolas, em toda a região. Sim. E o irmão Vilário Zamboni, ele vinha e fazia trabalhos que hoje nós chamamos de projeto de vida. Que ele trabalhava pela via vocacional, né? Então, no final, espalhava os bilhetinhos e dizia quem queria ser padre ou irmão, mas a gente não entendia direito as coisas, né? Muito no interior e assim por diante. Eu disse que eu queria, eu e mais um colega, o Edgar Zamboni. E aí eu fui, fomos os dois, fizemos estágio em Joaçaba, e de lá já fomos para Caçador e começamos ali, terminando o primeiro grau, né? 8ª série. E depois continuar, né? Mas ali, né, o meu colega continuou e eu acabei saindo no segundo ano. Né? Sim. Pois é, porque reprovei lá logo no primeiro ano. Acabei reprovando. Porque era muito puxado. O Colégio Aurora de Caçador, particular dos irmãos, muito puxado. Eu lembro que meu terror foi o inglês, né? Porque nós não tínhamos inglês aí no interior. E aí eu já peguei inglês de final de primeiro, né? De ensino fundamental, início de ensino médio. Então, foi um desastre, né? E daí aquele choque cultural, choque econômico, cultural, principalmente choque cultural, foi muito forte, né? E eu não conseguia me encontrar ali. Se fosse um italiano, de repente, né? até ficaria, mas em inglês não funcionou. Acho que criei um trauma, porque tentei aprender depois, quando fui para o mestrado, para fazer aquele teste de proficiência, né, de línguas. Sim. Aí já não... tive que fazer na marra, né, para poder passar, porque tinha que passar em espanhol, ou em inglês, e assim, mas foi uma batalha. Sempre foi para mim. Mas aí o senhor disse então que chegou um momento ali que reprovou, né? Sim, reprovei. Logo na 8ª série reprovei, retornei. A Joaçaba daí? Retornei para minha terra natal mesmo, né? Joaçaba, onde meus pais moram. E daí terminei lá a 8ª série, mas logo no final do ano já de novo. Então o senhor saiu do seminário nessa época? Isso, saí. Foi para a escola normal? Isso, daí saí para justamente fazer um discernimento, entrar com os padres diocesanos na época. Não sei por que cargas de água até hoje, até um dia quero conversar com ele, porque agora esse padre não é mais padre. E, inclusive, esses dias eu tive algo muito, assim, para mim foi muito significativo, porque rezei a missa, ele estava sentado no primeiro banco, né, aqui no Coxo Velho, um hotel fazenda que tem aqui no Irani, muito bacana. E acabei rezando a missa para esse padre, né? Quer dizer, eu fui conversar com ele estava na catedral, fui conversar com ele para mim poder entrar, né, nos padres diocesanos, então. E ele achou que não, né, que não aceitou. Então, voltei para casa, né, falei aos meus pais e falei às irmãs que moram lá na minha terra natal, as irmãs catequistas, não tem problema, vamos ver com os padres franciscanos. Né, e fomos, daí fiz estágio, entrei, né, na congregação dos padres franciscanos, e aí fui para Agudos, né, interior de São Paulo, lá fiz 2º grau, depois fui para Guaratinguetá, que é próximo de Aparecida, lá fiz postulantado. E aí, na sequência, mais um ano de noviciado, que é em Rodeio, Santa Catarina, um ano bem desafiador. Inclusive, meu mestre foi agora o Dom Leonardo, que foi agora, que recebeu a púrpura cardinalícia, agora, essa semana, né? Um dos dois. O que significa isso? Ou seja, a veste cardinalícia, né? Porque o tipo cardeal é tipo como um príncipe da igreja. Certo. Né? Príncipe não no sentido de realeza, mas no sentido da fé. O príncipe da fé, aqueles que, porque a palavra cardinalis vem do latim, quer dizer dobradiça, né? E aqueles que sustentam junto com o Papa a fé da igreja.
Certo. E esse título ele é concedido por quem? Pelo Papa. Pelo Papa. E ele é o segundo... Ele, na verdade, foram em 2 agora, mas são não sei se é 206 ou 226 cardeais que existem na igreja, no mundo todo, que inclusive estão reunidos em Roma agora, com o Papa, 3 dias, né, para toda uma conferência, né, por causa da grande reforma que o Papa Francisco fez na administração da igreja. E então, ele e mais um outro, né, cardeal, que era o arcebispo de Brasília, foram os 2 agora acolhidos como cardeais, né, nomeados. O senhor disse que não foi aceito na igreja diocesana? Isso, na verdade... Na época para se tornar... Sim. Né, padre diocesano. Né? Mas qual é a diferença do diocesano para o franciscano? Isso, então, os padres diocesanos, né, eles assim, têm como fundamento da espiritualidade deles a colegialidade, por exemplo, de Jesus com os apóstolos. Né, os apóstolos são colaboradores diretos, né, de Jesus no fundamento do cristianismo, né? Trazendo para os dias de hoje, quem está no lugar propriamente dos apóstolos, a palavra apóstolo, que aquele faz apologia, apóstolo, apologia, aquele que defende, guarda e defende a fé, é o bispo. É o bispo numa diocese, né? Está tudo sob o pastoreio, né, do bispo. E quem que ajuda o bispo, colabora, por isso são chamados de colaboradores do bispo, é o sacerdote, né? Naquela jurisdição que o bispo lhe confia, que a gente chama de paróquia, né? E assim por diante. Então, os padres diocesanos têm esse fundamento como espiritualidade, né? E eles fazem votos, nós fazemos votos, de castidade, de obediência, exemplo de Jesus, né? E também na relação de obediência a Deus e a nosso superior, mas nós não fazemos votos de pobreza. E essa é a grande diferença, né, com os franciscanos, carmelitas, agustinianos, as congregações, né, que tem um fundador, né, que não seja propriamente Jesus, mas tem uma espiritualidade, né, uma espiritualidade, o franciscana, o carmelita, o beneditina, são muitas congregações. E eles fazem voto, portanto, de pobreza, obediência, castidade. E aí tem um ramo mais radical, que a gente chama então de vida religiosa, que são os monges, né? Premonstratenses, cartuchos, tem várias congregações também, né? Que fazem voto também, além de pobreza, obediência e castidade, de estabilidade. Ou seja, uma vez que entram naquele mosteiro, se consagram ali as suas vidas para sempre, né? Na oração. Claro, obviamente, saem para alguma coisinha que precisa, mas eles fazem voto de ficar ali para o resto da vida. Na prática, o que é esse voto de pobreza na prática? Pobreza não ter nada de próprio. Então não tem nenhum tipo de bem. Nenhum tipo de bem. Nenhum tipo de bem. Ele, por exemplo, lá a congregação mantém, né, por exemplo, alimentação. Eles têm lá o superior, né, que a gente chamado sempre de guardião nas comunidades, né? Você precisa de alguma coisa, a gente recebe, né? O padre recebe normal para um trabalho na paróquia, no caso hoje, né, seriam 2 salários, mas ele não fica para ele. Ele tem que entregar para o superior e o superior concede para ele, se ele precisar de alguma coisa, ele pede ao superior. Entendi. E daí o superior libera, ele compra uma roupa, alguma coisa do gênero. Ele não fica nem com o próprio dinheiro, o salário, digamos assim. Nada, não pode. Se quiser viver na radicalidade do seu chamado, sim. Né? Mas isso é uma opção dele, no sim, caso, é uma não? busca, é um carisma, Sim. né? Um carisma. E aí depois, claro, no fim da vida dele, então ele é amparado também, né, na doença, numa dificuldade pela congregação que cuida dessa parte, né? Sim. Que cuida dessa parte. Tem essa garantia do acolhimento. Né? Exatamente. Já nós, padres diocesanos, não. Então a gente fica, né, com esse repasse que a igreja faz para separar o que é da igreja e o que é do sacerdote, não haver uma mistura, né? Porque a igreja não é do padre, né? Sim. E também tem todo um grupo, né, que a gente chama de conselhos, conselho de pastoral, conselho administrativo, que cuida junto com o padre dos bens da comunidade, né? Enfim, para cuidar de si. Então, a roupa, questões de enfim, dentárias, saúde, estética, o que o padre, entendeu? Se eu achar que não tem necessidade e quiser pegar desses 2 salários meus e fazer uma obra de caridade, posso, entende? Ou repassar para minha família, algum que precisa na comunidade, posso, né? Sim. Se bem que no fim da vida, então eu tenho que me virar.
Eu tenho que me virar, né? Não tenho uma responsabilidade da comunidade, uma obrigação da comunidade, né? Onde eu trabalhei. E, na verdade, deveria ter da diocese. E não existe uma aposentadoria? A aposentadoria é só normal, como todo o povo. Aí você vai contribuindo para a questão do governo, né? Exatamente. Mas aí é o senhor que opta por contribuir ou a igreja tem algum A igreja tem a já? obrigação de contribuir para o padre com um salário. Com o correspondente, a um salário. Sim. Como o povo mais pobre. Sim. O padre é nivelado, o salário do padre é nivelado pelo povo mais pobre. Aquilo que a pessoa mais, assim, entendeu? É o salário mínimo. Do trabalhador. A vida do padre, ela é, entendeu? Sim. Exatamente. E a remuneração dos padres, ela é toda igual ou depende de diocese? Depende de diocese, mas no geral o cânon, você sabe que a Igreja Católica ela é regida por 1.752 leis. E agora saiu a reforma também do Código de Direito Canônico, né? E o Papa Francisco endureceu a coisa. Ele parece assim muito querido, carismático, mas para a igreja, para os padres, né? Assim, é rígido. Ele é rígido. Não é pão duro, mas tipo assim, ele tem uma rigidez, um cuidado muito grande que o padre seja uma pessoa desapegada. Ele tem um franciscanismo, né? No sentido da gente a parte religiosa dele é muito forte. O Papa é franciscano? Não, o Papa ele é jesuíta. Ele é da congregação jesuíta e os jesuítas são muito radicais na formação. Sim. Né? Na formação e geralmente em momentos muito assim críticos da igreja, de transição praticamente de milênios, sempre a igreja escolhe um papa jesuíta por causa da formação, da segurança intelectual, espiritual. É muito sábia a igreja. O senhor já teve algum contato, não diretamente, mas indiretamente, assim, com o Papa? Ou, de repente, com algum outro... Não. Eu nunca me dei, assim... Como eu sempre trabalhei em paróquias, né? Assim, com questões financeiras bastante críticas e estruturais também. Inclusive, quando via a Ponte Serrada, né? Cheguei aqui... o senhor fez um trabalho bastante grande de reestruturação, sim, exatamente. Física propriamente da igreja. Então, nunca também, me preocupei. Inclusive, é importante dizer isso, né? Assim, porque aí acabei renunciando. É um direito que a gente tem, mas acabei renunciando pro bem da comunidade aqui. Renunciando aos meus ganhos pessoais. Então, aqui, quando eu estive aqui... esteve aqui. Se vocês olharem na contabilidade, não vão encontrar nada de repasses para o padre Domar. O senhor não recebi nada. Abriu mão do salário. Abri mão de tudo. Quanto tempo o senhor ficou em 3 anos e 7 meses, por aí, eu acho que foi. Eu cheguei em 16 de maio de 2005. E daí lembro que ficamos um tempo, estava bem crítica a coisa por aqui. Depois já fizemos uma primeira festa e fomos indo. Foi um tempo muito bacana. E antes de Ponte Serrada, quais eram as... Então eu fiquei lá em Monte Carlo, né? Aquele tempo todo ali. Eu fiquei de 2000, fui ordenado em 2000, em 2 de fevereiro eu já assumi Monte Carlo, um desafio muito grande, né? Padre novo, 27 anos, pensa. Sim. O senhor se ordenou com 27 anos. Eu terminei meus estudos em dezembro e logo em dezembro, dia 17, já fui ordenado, dia 2 de fevereiro já assumi trabalho e até hoje não parei. E que ano 22 anos, 2001, no caso, eu comecei, né? Sim. E aí assumiu lá em Monte Carlo. E fomos em frente. E permaneceu lá até a vinda até a vinda para Ponte Serrada. Como é que foi a sua vinda para Ponte Serrada? Como é que foi a vinda foi assim, né? O bispo costuma, né? O Código de Direito Canônico que eu falei da igreja, né? Que é a lei da igreja, ela diz que um pároco, feito pároco, né? Tem o pároco e tem o vigário. Antes do concílio chamava-se vigário, antes do concílio Vaticano II, né? Depois passou para pároco, né? Com algumas mudanças... enfim, na maneira de ser da igreja, né? Então, o bispo, ele pode ficar 6 anos pela norma, mas não significa que tenha que ficar. O bispo, ele tem o poder, né? Ele tem a missão, eu diria, né? Como pastor, de conduzir os sacerdotes, né? De cuidar da vida espiritual dos padres, né? E também, se for para o bem daquela comunidade, se está dando certo, ou tiver alguma urgência em outro lugar, o bispo, ele tem a liberdade, né? E a responsabilidade de conduzir o sacerdote para lá ou para cá, porque a gente está na mão do bispo, né? Em obediência ao bispo. A gente é colaborador dele na missão. Então, o bispo achou naquele momento que eu deveria vir para cá.
Ele me pediu, eu aceitei, sempre acolhi as transferências, né? Sim. Nunca resisti a nada, não me dei bola com o tempo. Vai para lá, vai para cá, tudo bem. Né? E a obrigação existe de acolher a transferência? Sim, porque a gente faz voto de obediência, né? Existe aquela discussão de uma obediência mais cega, uma obediência radical, né? Mas nunca é bom a gente se indispor, né? Se a igreja precisa, se a gente tem bom coração, a gente vai e pronto, né? Padre, o senhor falou na questão do tempo, que há um limite para os padres ficarem em determinado... A princípio, quando se transfere, eles colocam lá por tempo indeterminado, naquilo que a gente chama de provisão. Né? É um documento que o bispo, ele, digamos assim, agora me fugiu a palavra. Emite, bem, ótimo, emite da Cúria, né? Pela chancelaria da Cúria. E a gente, então, na provisão, no dia da provisão, que é de posse, né, naquela paróquia, a gente recebe esse documento, as procurações para agir em nome da diocese, né, tudo muito oficial, muito oficial. E aí depois a gente tem determinado, mas no mínimo o código canônico diz 6 anos, né? 6 anos, que é o tempo de você fazer um trabalho, né, legal. Assim. Isso seria o mínimo, então, não? É o mínimo, Mínimo. É. Mas existe um tempo máximo? Porque Não. A gente percebe assim que existe uma rotatividade dos padres nas paróquias. Não é um caso só em Ponte Serrada, nos municípios vizinhos, mas em todo o Brasil, e acredito que no mundo também seja assim. Sim, exatamente assim. É uma filosofia da igreja, e por que essa filosofia existe? Na verdade, assim, aquilo que vou retomar, né? No sentido assim de o padre é um colaborador do bispo. A missão é do bispo, de confiar, é confiada ao bispo pastoreio daquela região pastoral, que a gente chama de diocese, né? O circunscrição. Agora, o padre, ele é um colaborador do bispo. Então, ele o bispo... exatamente. Eu preciso de você aqui, preciso de você lá, meu irmão. É o bispo quem coordena... É o bispo, claro. O bispo se consulta, né? Já passou aquele tempo daquela imposição dura, né? Sim. Graças a Deus a gente não tem isso mais, né? Agora, claro que o direito da igreja diz, né? Quer dizer, se o sacerdote precisa sair, tem problema, né? E não quer, aí tem a lei. A lei da igreja, que não é uma lei assim para judiar da gente, né? Mas é a lei que regula o relacionamento, né? Dos cristãos, inclusive todos que são cristãos, todos os batizados. Entre os batizados tem os padres, tem os bispos, tem o papa. Mas o direito canônico, né? São as leis que regulam a relação entre os cristãos. Então, acho bonito isso daí, né? Sim, com certeza. O senhor está já há mais de 20 anos, então, no sacerdócio, no caso, né? Vou fazer agora em dezembro, dia 17, 22. 22 anos. Como é que funciona, padre? Tem um limite, assim, por exemplo, voltando à questão da aposentadoria. Sim. A gente sabe que se trabalha hoje com as reformas da Só porque eu tô com a barba branca já, né? Quando estava aqui em Ponte Serrada, acho que eu tinha 34 anos, se não me engano, 35, por aí, 36. Faz uns 15 anos, né? Que você saiu aí, né? Mas, retomando a questão, existe um limite, assim, para o padre ficar em atividade ou... Não, o padre pode ficar... A aposentadoria, ela é normal, né? Civil, no caso. E como todo povo, né? Então, a paróquia, ela repassa, assim, correspondente ao valor, né, de um salário, acho que hoje é 200 e poucos reais que se paga para o governo, né? E depois, se o padre quiser dele particular, né, para ter uma aposentadoria, uma segurança maior, né, pegar daquilo que é dele específico e acrescentar, para se aposentar um pouquinho melhor, que hoje não é o caso, não vale a pena, né? Porque cada vez se corta mais e assim por diante, se aumenta a idade, né? Inclusive nessa última reforma. Mas, enfim, deixando isso de lado, a gente não tem tempo para, assim, limite ficar numa paróquia. Então, você fica até que você acha que dá, que é possível, né? E que está sendo bom para o povo. Né? Está sendo, digamos assim, edificante, está ajudando a comunidade espiritualmente, né? Claro que quando a gente, por exemplo, assim, né, se dá bem com a comunidade, então mesmo que de repente a gente lá na velhice não consiga mais sair para rezar uma missa, para ir para cá, mas pode ficar lá para ouvir, sentar lá numa cadeira, entendeu? Quer ouvir alguém, está lá para ouvir, atender uma confissão, ou quando o padre mais novo tem que sair, qualquer coisa do gênero. Se você dá bem com a comunidade, pode ficar até a morte, não é? Porque o padre, assim, ele é muito
é visto como um bom conselheiro. Exatamente, né, padre? Sim. Mas o padre também precisa de conselhos? Lógico. Como é que é? Sim. Eu mesmo sempre procuro, assim, visitar um mosteiro, né? Eu gosto muito dos monges, né? No sentido, assim, de ir lá, de conversar, de ficar 2, 3 dias, um dia, né? E me orientar com eles e tal, né? Que eu gosto muito. Mas, claro, que no nosso dia a dia a gente tem os padres mais velhos, né? Que já têm estradas, que já fizeram, que já, né? Passaram por muitas dificuldades, mas também alegrias, né? Eu mesmo tinha um contato bastante grande com um padre vizinho aqui, que era o padre Iduvino, né? Aqui de Lindóia, e eu gostava muito de conversar com ele. Agora faleceu, mas, assim, é necessário, sim. O padre tem que ter e é convidado a igreja a ter sempre um diretor espiritual, né? Que possa conversar com ele, entendeu? Que possa ajudá-lo a conduzir a sua própria vida. E a gente é acostumado já desde o seminário sempre é convidado a ter um diretor espiritual, né? Que vai, digamos, orientar a gente, vai suportar, vai dar a luz que a gente precisa, é necessário. Né? O senhor falou, tem a questão hierárquica, né? Tem, sim. O bispo. Sim. A gente já recebeu, por exemplo, bombeiros aqui, né, Jonathan, que também tem essa questão hierárquica e que eles vão galgando para subir patentes, digamos, no caso deles. No caso da vida religiosa, né? Como é que faz para se tornar um bispo? Quais são as... né? Primeiro que, digamos assim, a gente não busca, né, o sacerdócio por carreirismo. Certo. Tá? É importante isso, né? Tudo na igreja é um serviço. Isso é muito claro para a gente, desde que a gente ingressa no seminário, né? Tudo é um serviço, nós somos chamados para servir, né? Agora, existem vários serviços, né? E alguns, né, que se destacam, às vezes, por alguns carismas a mais, dados por Deus, pelo Espírito Santo, são chamados para um serviço maior, mais desafiador, né? Pelas características, pelos dons que Deus lhes concede, o Espírito Santo, por amor à igreja, né? Por necessidade da igreja. E claro, né, que essas pessoas que às vezes são escolhidas e chamadas para um ministério maior, um serviço maior, o direito, né, da igreja, ele põe algumas regras e normas, né? A primeira, por exemplo, o novo código, né, que tem uma reputação muito boa, que seja uma pessoa que não tenha nada que desabone a sua conduta moral. Porque existe no meio religioso algum... Claro. Por exemplo, essa é uma das regras, né? Se você pega lá o código, fala na eleição de novos bispos, por exemplo, essa é uma. Que não tenha nada que desabone a sua conduta moral. Sim. Mas os bispos, eles iniciam padres, né? Sim, diáconos. É o primeiro grau, né? Tem o sacramento da ordem tem 3 graus, né? É o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Né? Então, mas isso vem depois do... Não, vem o seminário, você faz o seminário, você faz... começa lá, então, o básico, que é ensino fundamental, ensino médio. Depois você tem, se for religioso, um tempo de aspirantado e noviciado. E depois você começa 2 faculdades. Então, mínimo, né? A faculdade de filosofia, que ela te dá um norte para você estudar o pensamento do ser humano desde o princípio, né? Até os dias de hoje, todas essas correntes filosóficas que perpassaram a humanidade. E depois você vai para a ciência teológica, né? Teologia, Deus, estudo, né, da ciência divina, né, nos seus mais, né, nas suas correntes ideológicas, espirituais que existem, né? E aí depois, finalizando isso, não significa que você vai ser padre. Né? Existe um colégio na diocese chamado Colégio de Consultores, Conselho Presbiteral, que com o bispo, durante todo esse período, e mais os teus formadores, vai discernir se você tem condições ou não de assumir o ministério. Que te ajudam. Durante esse período você tem retiros, você tem formações, além das formações acadêmicas, você tem formações em casa, né? E, enfim, é te dado assim
bastante conteúdo para fazer um bom discernimento. Né? Mas essa decisão que cabe a eles, no caso, cabe a eles. Que critérios assim? Esses critérios, por exemplo, equilíbrio, né? O equilíbrio, né? Você tem condições emocionais, físicas, espirituais, de relacionamento, né? De várias áreas, né? Essa história da pessoa. E depois, se você, por exemplo, a própria convivência com os teus colegas, você percebe que você tem uma dificuldade de convivência lá já no seminário, daqui a pouco é quase que lógico que você vai ter uma dificuldade com o povo depois. Mas e durante esse caminho, padre, existe, por exemplo, assim, uma conversa direta, digamos, eu tenho pretensão de chegar lá com o teu superior, no caso, né? E vice-versa, do superior com com o candidato está sendo formado ali, né? Exatamente. Existe uma conversa para que se vá construindo também esse caminho, vá se lapidando. O formador ele te acompanha, né? Você tem a parte intelectual, que são os professores, a faculdade como tal, mas depois existe um padre que te acompanha, né? Acompanha o candidato, tem com ele conversas, acompanha no dia a dia, né? E vai ajudando a discernir a sua vocação, porque a palavra seminário vem de semente, né? Sim. Onde a semente, a pessoa, né, é colocada para ver se ela desenvolve, se ela se encontra naquele carisma. Às vezes não é aquele carisma, é outro. Então o formador vai dizer, eu acho que você, talvez, aqui acho que ficaria melhor para você lá, ou para você aqui, eu acho que não é o caminho. Ele vai te ajudando, vai te orientando, né? Vai rezando contigo. Você tem também um psicólogo do seu lado, né? Que vai te acompanhando nas questões pessoais, porque a gente herda a nossa herança familiar, cultural, referencial, né? Local, comunitária, que precisa de toda ela ir se trabalhando para que depois você vai ser jogado em várias circunstâncias. Você não sabe para onde você vai, né? Onde você vai pisar. Para você ter uma compreensão sociológica, antropológica, né? Onde você está, enxergar a comunidade sob vários ângulos. Né? Sim. Essas faculdades, duas ao menos, né? De teologia e filosofia. Elas são pertencentes à igreja ou é um curso à parte? Tem dois caminhos, né? A gente tem, você sabe que a Igreja Católica tem as PUC, né, que são as universidades, Pontifícia Universidade Católica, né? Tem várias em Paraná, Belo Horizonte, Rio Grande, Porto Alegre, onde alguns estudam, né? Mas não são mais fechadas especificamente para quem vai ser padre. É aberta para quem quiser fazer teologia, o curso, né? Existem os cursos livres, né? E os cursos mais assim já controlados pelo MEC, né? Os cursos livres são cursos que às vezes tem bispos que preferem, né, ter na sua diocese, a sua faculdade, né, de filosofia, como é o caso, por exemplo, de União da Vitória, era ao mesmo tempo que eu estudei lá, né, e os franciscanos também, na época que eu fiz filosofia com os franciscanos, depois cheguei ali também, né. Enfim, por quê? Porque, às vezes, quando você faz o curso mesmo normal, né, guiado pelo MEC, então, existem muitas matérias que você vai usar, né, não para ser especificamente padre, mas para depois em outras áreas, né, para o professor, etc. Já para ser padre, lá na teologia, a gente deve desenvolver mais matérias assim com mais fundamentação, né, ontológica. Por exemplo, teodiceia, ontologias, que são matérias que buscam mais aprofundamento, né? Enraizamentos, né? Para que a gente, de fato, consiga depois desenvolver na teologia, por exemplo, a questão da dogmática, né? Os dogmas da fé, que exigem um raciocínio muito afinado para a gente tentar compreender, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. Como é que é um só Deus em três pessoas? Esse negócio é medonho. Então, você sabe, é uma revelação bíblica, mas que precisa, não adianta você chegar e dizer, isso é incompreensível. Não. Talvez, né, você chegar numa reflexãozinha, né, mais rápida, tudo bem. E tentar, né, mas quando você precisa se convencer primeiro, né, para que, de fato, você também tenha base na sua decisão. Né? Então, alguns bispos preferem ter esses cursos livres. Então, você faz todo o curso, mas não tem diploma.
No seu caso, então, as formações foram... Eu fiz curso livre primeiro, mas depois eu fui fazer, depois eu não me contentando, eu fui fazer ainda o meu reconhecimento de curso. E depois fiz mais uma especialização também em ensino de filosofia e sociologia. Sim, Isso tudo na época antes da ordenação, no caso, ou depois? Curso livre antes da ordenação. Uhum. Tá. Depois que eu vim para cá e fui transferido, né, aqui de Ponte Serrada para Joaçaba, eu cheguei lá, então, na verdade, não deu o que eu esperava, que era ficar por lá e etc., né, desenvolver o trabalho lá. E nessa nova transferência que eu recebi de volta a Monte Carlo, eu resolvi voltar a estudar. Foi onde eu fui fazer, então, o reconhecimento do curso de filosofia. E depois aproveitei, né, e fiz a especialização, filosofia também, em sociologia e mais uma pós-graduação também em administração pública, né, e fui indo. Depois eu fui para o mestrado em educação, não consegui concluir, por causa que venceu o tempo. Eu quis apressar e não quis trancar e venceu o tempo, mas valeu o tempo de estudo, das matérias, a convivência com os colegas, e para mim me desenvolveu bastante. Sim. Esses colegas, inclusive, daí fora da vida religiosa. Fora da vida religiosa, né? Fora da vida religiosa, né? Ô, padre, como é que é a questão, assim, o senhor falou que vão acontecendo muitas dúvidas durante todo o processo, vai se aprendendo muita coisa, claro, por óbvio, né? E a própria religião fala, né, que é o mistério da fé, né? Então, vão se sanando respondendo muitas perguntas durante o percurso, criando novas. Como é que funciona esse... Exatamente, porque você vai fazendo o discernimento, né? E, assim, a palavra, eu sempre digo, né, que aprendi no mestrado, né, que a palavra é explicar. O que é a palavra explicar? Né? O que ela significa? Desdobrar. E nesse desdobramento que a gente vai fazendo... dos termos, né, do conhecimento, vai aparecendo muitas coisas, né? Vão se abrindo muitos horizontes e a gente vai se perguntando. Nesse perguntar-se, nesse descobrir, né, descobrir-se, nesse descobrir, nesse processo contínuo de natalidade, como vai dizer Hannah Arendt, né? Que a gente está num processo constante de natalidade, a gente vai se interrogando sobre muitas coisas, né? Mas quando você tem um norte, um querer e vai discernindo isso vocacionalmente, você vai acrescentando, não vai se distanciando do chamado, né? Que o primeiro é um chamado, né? Você sente um chamado de Deus para aquilo, né? Não é um chamado que tu vai escutar vozes assim, né? Outro, Domar, quero que você seja padre. Isso que é o difícil, porque você não escuta voz. Mas como que eu faço discernimento de um chamado? Por sinais. Então, eu me sinto inclinado para aquilo, eu sinto uma inclinação, eu sinto um toque de Deus, uma vontade, né? Nesse humano da gente, mas sempre fala mais alto o desejo de servir, o desejo de entregar-se, o desejo de missionar. Isso é bonito. Teve algum momento que o senhor chegou a pensar, refletir, balançar, digamos assim, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Ou... Não, assim, não vou dizer que não passasse assim, mas nada sério. No sentido assim de dizer, eu não quero mais isso aqui para mim. Não. E eu já passei por bastante coisa na minha vida, nesses 22 anos de padre, né? Você imagine, por exemplo, quando você começa um trabalho, né? Você é ordenado, você quer, né? Iniciar com alegria e tal, e você é jogado no bom sentido, né? Transferido para uma paróquia que não tem um carro para você trabalhar, não tem igreja, tá tudo quebrado, tudo jogado, o povo disperso. Então foi logo um baque de cara, né? Um balde de água fria, né? Eu com 27 anos. Que foi quando o senhor veio para Ponte Serrada. Não, que foi quando fui para Monte Carlo. Para Monte Carlo. E daí lá tudo isso, né? Quer dizer... Meu Deus, mas ao mesmo tempo eu nunca vi problema como dificuldade, mas problema como possibilidade. Né? Desafio como possibilidade dali fazer acontecer aquilo que não foi feito ainda. Talvez isso até foi proposital, como um teste do próprio bispo. Talvez, E Prova já, coitado, fogo, ele já faleceu, né? O Dom Osório, que sou muito agradecido à confiança dele em me ordenar padre. Na época, né? Também um bispo franciscano, capuchinho.
E muito querido, Dom Osório. Guardo com muita alegria a recordação, assim, não porque ele me ordenou, mas pela pessoa que ele era, né? E permanece sendo, né? Em outra dimensão, sempre. E como é que foi, voltando agora para Ponte Serrada, então, Sim. como é que foi a sua chegada em Ponte Serrada? Como é que o senhor encontrou a paróquia na época? Olha, foi um desafio também gostoso, né? Um desafio bom, porque, tendo estado lá em Monte Carlo, estava, sabe, assim, depois de passar por aquele desafio primeiro, a gente estava assim, não tinha feito a igreja matriz, imagina, você chegar no município e construir a igreja matriz. Tiveram as conquistas. Numa cidade com um péssimo IDH, né? Praticamente um dos piores do estado de Santa Catarina, de uma pobreza medonha, né? Então, você chegar e dizer para eles, não, é possível, vai acontecer, se a gente juntar um pouquinho de cada um, nós vamos fazer esse sonho acontecer. E fizemos, né? Desde arrastar um jipe que eu ganhei velho, né? Lá de uma senhora chamada Natália, também já falecida agora, Natália Simo, até começar, né? Desmanchar uma casa paroquial que o vento tinha virado, derrubado, né? E começar a vender uns pau para pagar as contas, as dívidas da paróquia, nos postos, nos mercados, não sei aonde, que eu herdei do sacerdote, um amigo meu anterior, e etc., mas sem problema, então, né? E até a gente construir a igreja, até fazer né, em tantas coisas bonitas, arrumar, construir mais comunidades na cidade inteira, não tinha igrejas, os bairros, né? Foi uma alegria você poder voltar lá agora, as pessoas te cumprimentam, é tão gostoso, né? E por onde a gente passou. E assim foi que eu vim, né? Então, eu deixei tudo também lá, renunciei tudo que era de meu direito. 8 anos como padre renunciei, né? Tudo. E aí vim para cá, o padre na época, Rodimar, me trouxe, hoje não é mais padre também, não exerce mais ministério também, e ele me deu R$1.000, porque eu cheguei aqui também não tinha nada, né? Não tinha nada em caixa aqui, né? E aí a igreja assim, o chão estava tudo meio, né? Saindo, saltando, uma coisa que já precisava de uma retomada. O padre Adriano, querido, fez muita coisa aqui, né? Mas depois não houve sequência, né? De cuidado e assim por diante. E aí também a comunidade dispersas, aconteceram aí uns contratempos, para um lado, para o outro, e a missão foi juntar. Né? Eu fui começando, vamos lá, vamos de volta. Fui na casa de um, na casa de outro, vem cá, vamos lá. E a gente juntou a comunidade de novo e começamos. Foi onde a gente reformou a igreja, reformamos a sala de catequese. Depois os amigos aí ajudaram, fizeram a reforma lá da casa mortuária, que era ligada à igreja. E fomos para o salão que vertia água, naquele salão, quando chovia, aí um banhado ali, né? Centro comunitário, Centro comunitário, vocês chamam centro comunitário, né? Que é uma visão já diferente, veja como é que são as coisas. É salão paroquial. Salão paroquial, né? Entendeu? O nome não é correto, um centro né? comunitário, né? Porque é da igreja, né? Sim. Então... E ampliamos churrasqueira, e uma festa maior que a outra, e a gente estava com uma popularidade muito grande aqui, né? Daqui a pouco o bispo também me confiou Passos Maia, em 2008, né? Precisou me confiar Passos Maia, também estava uma situação bastante, assim, delicada, e eu, então, me diverti, eu gosto dessa palavra, né? Com essas 42 comunidades na época, para baixo, para cima, arrumando, ajeitando, depois me solicitou a saída também. Mas a decisão de abrir mão do salário, que foi o que o senhor comentou antes, sim. Quando que ela foi tomada? Diante da necessidade, né? Eu sempre tive um carisma muito grande, assim, um carinho, por exemplo, a palavra certa, um carinho muito grande pelo povo, pelas comunidades, né? Eu não fiquei padre para isso, né? Para estar atrás de coisas, bens materiais, não é? Então, eu, diante da necessidade da comunidade, né? Eu achava, naquele momento, né, que eu podia fazer isso, porque durante toda a minha vida, por mais que eu seja padre diocesano e vou ter que me virar, né, eu sempre achei o seu povo vendo isso aqui, né, e a própria diocese, os bispos e tal, certo, eu vou enxergar um dia que não vou ficar. Eu confio em Deus, que eu não vou ficar desprovido, né, da graça de Deus, de um lugar, de alguém para me cuidar. Eu confio, né? Eu fiz um voto de confiança a Deus pleno, né? Mas, enfim, foi assim que a gente foi construir. Depois aí, como eram muitas coisas aqui, não tinha igreja no bairro CTG, né? Lembram? Sim. Né? Lá acontecia uma celebração, Nossa Senhora Aparecida, né? Na festa, juntamente com o CTG.
No bairro Coab, são 5 Coabs que nós temos, né, no bairro lá em cima. Também não tinha igreja. Daí a gente tentou por meio da associação ali para tentar juntar, não foi muito possível. Encontramos um outro caminho, né? E acabamos, né, então, adquirindo o terreno lá em cima. Foi uma doação também do seu Osmair, né, acho que né, ou prefeitura, não sei como é que era bem aquele terreno. Mas, enfim, lá construímos também. Então, fomos organizando. Não é o melhor lugar, não ficou onde a gente sonhava, que a gente queria mais no centro, mas tem agora. Tem uma comunidade lá, tem no CTG, né? Então, são 3 anos só. 3 anos, né? Então, foi muita coisa feita, né? Forma da casa também, carro, que também era muito ruim. Tudo uma estrutura. E o pastoral, que é legal. Desculpa interromper, mas eu acho que, além desses trabalhos materiais a missa do senhor também era muito marcante, né? Sim. Era uma forma diferente. Acredito que as igrejas naquela época eram muito mais acostumadas a padres mais de idade, com um formato... Assim aqui, né? Não fugia muito do folheto ali, né, padre? Era um negócio mais protocolar mesmo que acontecia, né? Exatamente. E o senhor veio, inclusive, com a questão carismática ali, que estava bastante em alta, né? Na época, o padre Marcelo estava muito na mídia também, né? Sim. E o senhor tinha bastante esse espírito também, Eu tenho, né? Esse espírito, assim, mas é um pouco meu isso, de cantar, de pregação, de falar. Mas, né? Isso vem inspirado daquele padre que te inspirou lá, que fazia as brincadeiras? Velho. Ele também tinha essa... Tinha. E depois, assim, o próprio italiano, né? O italiano, ele é mais, assim, né? Sociável, né? Sociável, né? Os padres que fizeram aqui, vocês, né, tiveram vários sacerdotes que passaram por aqui, cada um com seu carisma, como está agora aqui, né? Também o padre Tiago, né? O padre Elírio, né? Mas, claro que, eu digo sempre, você vai bem, né? Na sua pergunta, Jefferson, você vai bem a parte espiritual, não precisa se preocupar com a parte material. Só conduzir, né? Porque não tem sentido, o material, na nossa visão de igreja, na minha ao menos, né? Só tem sentido se for para evangelizar. Certo. Né? Eu não vou fazer uma festa senão para arrecadar fundos, senão para a evangelização. Quando eu vou reformar um salão, é para melhorar a evangelização. Quando eu vou reformar a igreja, é para melhorar a evangelização. Quando eu vou informatizar a igreja, é para evangelização. Para tornar o evangelho, para que o evangelho chegue, para que as pessoas se encontrem, para que aconteçam retiros, para que aconteçam, entendeu? Formações continuadas das lideranças, senão não tem sentido. Sim, então... Todas as dimensões da igreja têm que ser vistas, né, organizadas à luz da evangelização. Tudo que você faz. A propósito único, do evangelho, né? Único. Então, o senhor abdicar, inclusive, da questão do salário ali, só é um reforço para... Exatamente. Eu, tipo assim, talvez eu nem devesse ter feito assim, né? Porque, tipo assim, eu me prejudiquei a mim mesmo, né? No sentido assim de não cuidar de mim, né? Mas isso tudo se chama amor, né? Você sabe quando você... Foi o sentimento que o senhor teve, né? Sabe? Uma paixão na sua vida. Sim. Né? Às vezes que a gente num namoro, você perde a cabeça, você faz coisas que, né? Que às vezes ultrapassa, você fica se perguntando, meu Deus, mas onde é que eu estou? Entende? E era a minha paixão pela missão, pela igreja. Quando não se age pela razão, mas sim pela emoção. Pela emoção, pelo coração. Né? Quando você tem um amor profundo às coisas. Né? E ficou essa marca. Sim. Né? Quando venho a Ponte Serrada, sou muito feliz de voltar aqui, sempre, né? Por causa disso. E voltar à Ponte Serrada? Voltar à Ponte Serrada só está nos desígnios de Deus. Né? Como eu disse, eu nunca pedi para ir e nunca pedi para sair de lugar nenhum, né? Eu me coloquei extremamente na mão de Deus, né? E Ele vai me levando para onde quer. Santa Teresinha, que é a nossa padroeira da diocese, ela dizia, né, que ela queria ser uma peteca nas mãos de Deus, né? Sabe que a peteca quer ser jogar e tal, né? Que Deus jogue para onde Ele quiser, que Deus envie para onde Ele quiser. Para mim não importa. Se hoje quisesse me tirar do Irani, vou. Né? São só 1 ano e 7 meses que eu estou lá. Mas se precisar, me dê uns diazinhos, uns 2, 3 dias para arrumar minha mudança, me diga onde eu estou indo. Né? Sim. Não tenho... gosto, né? Tenho amor, tenho apego às pessoas. A amizade, quando a gente faz, é para sempre.
né, para sempre. E só que eu não posso, né, por questão de espiritualidade, me agarrar, me apegar a nada, né? A nossa segurança tem que ser o Senhor, né? Sim, E mais sim. nada, né? Nós somos cidadãos do céu. E em Irani, padre, o senhor está agora um pouco mais de um ano, né? Então, É, 1 ano e meio. Quase 2, né? 1 ano e 1 ano e 7. 7 meses, isso né? mesmo. Tem esses desafios também de reestruturação ou é mais a questão de manutenção? Eu acredito que tem o desafio da evangelização, né? Sim, sim. Primeiro é esse, né? Eu sinto, por exemplo, assim que primeiro dizer, né, que eu não tive nem, digo para eles, digo aqui para vocês, tive a alegria de não ter nenhum, em 1 ano e 7 meses, nem um minuto de tristeza com o povo de Irani. Né? E por onde passei também não guardo nada de coisa ruim, nada no meu coração, sabe? Por mais que alguns momentos de desafiozinho, mas nada guardo de ruim. Agora, essa parte espiritual, né, que é o que a gente quer fazer mais. Ali já tem um pouco mais de estrutura, a paróquia tem 63 anos, que não era o caso de Monte Carlo, né? Que não era o caso de Passos Maia, que não era o caso que hoje está bem, né? Também a partir daquele momento igreja que nova a gente agora, foi, inclusive, né? Mas eu peguei, assim, numa situação bem desafiadora, né? Depois também, enfim, outros lugares, né? Em Vargem, eu trabalhei também, chamava-se Rio da Vargem, onde vai para Lages, né? Eu também assumi lá em final de 2014, depois 2015 até 20, né? Então foram 6 anos também, desafio lá também. Município pequenininho, com 2.600 pessoas. Pensa. Pequeniníssimo, né? 3.000 pessoas por aí. Enfim, Irani, agora eu venho assim com o coração primeiro, né? De trabalho espiritual. Trabalho espiritual, né? Mas estou no tempo da escuta, né? Que é conhecer as comunidades, estar com eles, parar, sentar, organizar os conselhos de pastoral comunitário. Os conselhos administrativos já estavam, claro, né, organizados, mas os conselhos de pastoral, que ali que a gente chama de CPC, né, Conselho Pastoral Comunitário, que é as instâncias de participação, mesmo diante dessa exigência agora, e que se fala de uma igreja sinodal, né? A palavra sínodo quer dizer caminhar junto, né? Caminhar junto com o povo e o povo aprender a caminhar junto uns com os outros, né? Há instituições dentro de uma comunidade, né? Enfim, todas as forças vivas caminharmos junto numa única direção, que é cuidarmos da vida dos nossos irmãos e irmãs, né? Na vida de todos, para que todos tenham, né, essa segurança. Então, os conselhos, né, aproximando das pessoas, mais das famílias, as celebrações, as pastorais, a organização das pastorais, dos ministérios, dos serviços da comunidade. E ali, pelo que eu sinto, é manutenção, né, ali do que tem, a parte mais material. Mas nós precisamos nos desafiar agora de fazermos que a igreja tenha maior infiltração nos bairros, né? Então, eu estou mapeando agora a cidade, casa por casa, bairro por bairro. Sinto que tem alguns bairros estabelecidos já que não tem nenhuma ação direta da igreja, então estão em um campo aberto, né? E precisamos construir, no mínimo, 5 igrejas nos bairros, rapidamente, né? Para que o povo possa se aproximar mais, o padre fique mais perto daquela... só tem a matriz? Tem a matriz e tem 3 bairros, mas já tem 9 bairros diferentes, né? Então, por exemplo, bairro Zampieri, bairro Grisa, não tem igreja, Zampieri não tem igreja, tem vários loteamentos já oficializados, né? Me lembro menos de 4 já, e que não tenham também, agora ainda muitas famílias morando, mas vai ter no futuro, está vindo bastante gente, né? Tem bastante oportunidade de trabalho, até por causa que a Liras tem aquela ligação com a celulose Irani, né? E tal. Então, eu preciso, né? Não precisamos construir grandes estruturas, mas acho que lá seria importante aproximar mais a igreja, né, das famílias, né? Uma igreja menor, que tenha uma Santa Missa, que tenha ali uma possibilidade de culto, de fazer comunidade, daquela questão da organização do bairro, da vida da comunidade, né? Sim, sim. Padre, a questão das missas ali, da condução da missa em si, certo. Existe um protocolo, claro, existe o folheto ali, Sim, né? Tem que ser seguido.
as leituras e tal, né? Com base no que está na Bíblia. Sim. Mas existe um protocolo e um limite de abertura para que o padre também possa inovar? O senhor a gente comentou antes, né? A sua missa era diferente. Então, como é que funciona essa situação? Bom, a missa é comunicação. A liturgia é comunicação, né? Comunicação de Deus com o seu povo. Eu acho que quando a gente começa, né? Aí nesse campo vocês sabem mais do que eu, né? A comunicação, quanto mais viva, a comunicação visual, em todos os sentidos, a gente vai percebendo que ela pode ser feita de várias maneiras, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm menos facilidade de se comunicar, né? E como ela é a comunicação do seu povo, a liturgia, ela é da igreja. Ela é da igreja, né? Então, a unidade da igreja, né, passa pela doutrina, pela unidade da fé, o ensinamento da fé, mas também passa pela liturgia. Por isso que, por exemplo, assim, a igreja, ela é una também na questão litúrgica. Então, se você for lá no Japão, ou lá nos Estados Unidos, ou vier no Brasil, na missa, a estrutura é a mesma. É mesmo. Porque tem a questão da unidade. Para conservar os ensinamentos da fé, aquilo que a gente celebra, os mistérios da nossa fé, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é os mistérios da fé cristã católica, né? Dentro do chamado ano litúrgico, né? Tudo isso a gente vivencia na liturgia, né? Agora, a maneira como eu vou conduzir a celebração, aí entra um pouco o carisma de cada um, né? Então tem a questão dos cantos que estão voltados ao mistério, né? A reflexão voltada ao mistério, né? E assim por diante. A igreja tem suas normas, suas rúbricas que a gente chama litúrgicas, né? Que eu não posso fugir delas por obediência e unidade com a igreja, com o Papa, com os bispos, com os padres, né? Mas, ao mesmo tempo, a maneira como eu posso fazer de uma maneira, no sentido de o carisma de cada um, né? Tem sacerdote que se destaca mais na pregação, que ele tem mais facilidade de expor, né, a síntese da fé numa ordem mais lógica. Outros, quem sabe, se destacam mais no canto, né? Outros na receptividade da comunidade, das pessoas, na maneira de expor, né, a doutrina, o mistério e assim por diante. Outros não têm tanto esse carisma, mas tem outros, né? Então, de modo que a gente sempre tem a questão da unidade como fundamento. Sim. Né? Mas esse jeito de, digamos assim, de viver, né, de celebrar, eu sempre procuro seguir, né, na obediência da fé, mas sempre também me preocupando com uma questão muito importante para mim, que a pessoa que venha para a celebração, ela volte melhor para casa. Tá? Sim. Isso me preocupa. E tem a vontade de voltar, né? E tem a vontade de voltar. Não precisa ficar passando a mão na cabeça da pessoa. Não é aquele agrado falso, entende? Sim. De alguém que está trabalhando como se fosse um cliente. Não é isso, né? Para agradar, no sentido para querer engambelar a pessoa, não. Mas porque sempre desejando que a pessoa tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Aquela palavra toque no seu coração, a pessoa se sinta bem. E quando, por exemplo, ele estiver passando momentos felizes, mas momentos também de dúvidas, depois eu vou lá. Eu vou lá me encontrar com Deus. O padre, na minha concepção, e também na igreja, ele é um mediador. Por isso que o padre chama que o padre age em persona Christi, né? Ou seja, na pessoa do Cristo. Ele é um mediador entre o céu e a terra, numa liturgia, né? Então, é por meio do sacerdote também que o padre, isso é o cuidado que nós temos que ter, né? Que a pessoa faz a experiência com Deus. Por isso, quando as pessoas, não vou na igreja por causa do padre, tá bom? Pode ser pensado assim, mas o padre, na maneira que ele age, é fundamental para quem faz a experiência com Deus. Ele pode ajudar imensamente, como ele pode atrapalhar. Sim. Entende? Padre, o senhor comentou do ano litúrgico, no caso. Existe uma programação, então, definida, digamos, para o ano todo da igreja. Sim. E quem que define essa programação? Ela vem da onde? Vem do próprio Vaticano mesmo? Exatamente. Ao longo do tempo, da história da igreja, né, foi se organizando, né, a questão litúrgica da igreja, né? Existe um instituto, né, em Roma chamado Santo Anselmo, que só cuida da parte litúrgica da igreja.
e outros pelo Brasil afora, né? Mas muitos liturgos, na verdade, que são padres e que estudam, e hoje também bispos, né, a questão litúrgica desde o princípio do cristianismo, né, e também tradições que a gente já foi herdando, né, de antes tempo, até algumas coisas até do judaísmo, né, que ficaram na igreja. Aconteceu a transição do judaísmo para o catolicismo, né, mas algumas coisinhas ficaram, né. Enfim, e depois foram acontecendo os concílios, né? Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Éfeso, Concílio de Calcedônia, desde o primeiro concílio, Concílio de Jerusalém, que está em Atos dos Apóstolos, e sempre nesses concílios também, né, um dos assuntos também foi liturgia. Eu cito o mais recente, por exemplo, o Concílio Vaticano II, né, que aconteceu de 62 a 65, falando em liturgia. Até ali os padres rezavam de costa para o povo, né? O altar, né, tinha uma outra característica, liturgicamente rezavam em latim, porque a língua mãe da Igreja Católica é o latim, por onde também passa a unidade. Os documentos da Igreja todos saem em latim, talvez agora outros já depois estavam traduzindo para as línguas vernáculas, né? Mas a unidade da Igreja é o latim. Sim. Também passava por ali pela língua, né? E a liturgia então também, por isso que usava latim. Mesmo em outros países, o latim. O povo não entendia, mas era a questão da unidade que estava sendo, né, preservada ali. Sim. Depois o concílio disse, não, a unidade é no ensinamento, né, no jeito de fazer. Agora, vamos trazer para a língua do povo. Sim. Então, ali aconteceu toda essa reviravolta, né, o padre vira o rosto para a comunidade, né. Nós não pegamos essa época, né, porque já nascemos bem depois, mas quem viveu lá atrás sabe a diferença que isso fez, né, para a igreja. Sim. Né? É então, só imaginar hoje, né, um padre de costas. Mas pregando. teve alguém que, por exemplo, não aceitou, né? Não sei como é que... Eu nunca estive presente, mas sei que, por exemplo, em São Domingos, aqui próximo, município, existe ali uma igreja, chama-se Católica Apostólica Brasileira, né, que parece que eles ainda preservam, que eles não aceitaram as reformas do concílio e preservam. E ainda tem alguns ramos dentro da Igreja Católica, conservadores, né, que preferiam que fosse daquela maneira, que não aceitaram as reformas do concílio, para ter uma noção. Né, o conservadorismo, essa briga, né, de uma igreja mais tradicional com uma igreja mais aberta. Né? Alguns usam a palavra mais liberal, mas não é essa palavra que a gente usa no cristianismo. Tá? De modo que a gente... sente assim, por exemplo, que, por exemplo, o Concílio Vaticano II, né? Ele escreve um documento chamado Sacrosanto Concílio. Sacrosanto Concílio, né? No sentido da gente, veja ali nesse documento tem toda a reforma da igreja, né? A fundamentação, o porquê e assim por diante, né? Então, depois desse vem tantos outros documentos, e o Papa agora recentemente também soltou um outro documento, sempre tentando conservar a fé, o ensinamento, mas né, transformando isso, trazendo a igreja atualizando a igreja. Não parar no tempo, no caso. Não parar no tempo. Respondendo às necessidades do momento. Imagine você num mundo de comunicação que nós temos hoje, visual, né, auditiva, visual, em todos os sentidos, né, a gente ficar daquela maneira. Né? Então, nós não precisamos perder a essência e nem devemos, mas nós precisamos nos atualizar cada vez mais. Né? Imagine o tempo que o padre, antes do concílio, entrava pela sacristia, não tinha nenhum contato com o povo. Hoje, o padre precisa passar pelo meio do povo, precisa estar no meio do povo. Antes, as pessoas não tinham contato com o povo. O padre não tinha convivência. O padre era como uma figura intocável, intocável, né? Intocável. E nós temos resquícios disso ainda. Muitos resquícios, né? Então, por exemplo, agora, né, quando eu entro, por exemplo, ali, né, nas capelas, né, eu entro, deixo o carro, não vou lá na sacristia, deixo o carro na frente, longe, né, porque então tinha até o lugar para o padre deixar o carro lá. Então, eu deixo lá, longe, pego minhas malas, vou pelo meio da comunidade, vou saudando cada um ao chegar e já vou quebrando aqueles obstáculos e criando já o clima de amizade, de fraternidade para que aconteça a reflexão e a celebração. Entro pela porta central, saio pela porta central, entro cumprimentando e saio me despedindo. É uma outra visão, é um outro contato com a comunidade. Né? Um padre amigo, um padre irmão, né?
não um padre príncipe, né? Mas um padre que está ali como um menor, entre eles o menor, como aquele quem serve mesmo, né? Que dá a vida pela comunidade. Eu tenho um pouco isso no meu coração, não sei se isso faz bem ou não, mas percebo que o caminho que a igreja aponta seja um pouco esse. E acredito que seja até uma forma de exemplo para quem está na igreja, né? Porque eu vejo assim, a religião, do meu ponto de vista, ela é muito mais você ir, por exemplo, à missa, ao culto, para depois você no teu dia a dia fazer o bem para os outros. Lógico. Né? Porque de nada adianta eu uma vez por semana tirar um tempo para a religião, mas não pregar isso durante o meu dia, né? Eu sempre digo, né, que falar com Deus, a experiência com Deus, comunicar com o Senhor em qualquer lugar, dirigindo, trabalhando no campo, em cima de um trator, tirando leite, vocês aqui no ambiente de vocês, a gente sempre pode falar com Deus, mas a experiência com o crucificado, ressuscitado, né, o fato de tocar em Jesus, né, receber Jesus, comungar Jesus, né, se alimentar do pão da vida, do corpo, sangue, alma e divindade do Cristo, não tem outra maneira senão participando da Santa Missa. E Deus quis deixar a Eucaristia. Esse é um grande presente de Deus para a humanidade. Deus que não quer que nós passemos fome espiritual, nem material, nem espiritual. Deus quis ser fonte de vida. E sendo fonte de vida, quis se deixar, né? Se ofereceu em alimento para nós e está ali, né? Para que a gente possa se alimentar nessa trajetória que nós estamos fazendo, nessa caminhada. Esse é o sentido da Eucaristia. Por isso que nós somos convidados a preparar bem, né? Os jovens, adolescentes, entender esse mistério não como obrigação, mas como uma possibilidade, como um Deus que é amor, que se doa, que alimenta, que fortalece, que encoraja, impulsiona a igreja, né, para frente, né, sustenta a igreja. Nesse sentido, né, que a liturgia ela ganha grande força. E hoje, mais do que nunca, né, nessa catequese nova da iniciação à vida cristã, a gente pede, né, sempre que haja essa perna direita e perna esquerda. A reflexão, lá no espaço, né, mas também a celebração do mistério. Não adianta só eu compreender intelectualmente o mistério e não celebrar ele. Certo. Entende? E é na celebração que eu vou aprofundar a mística desse mistério, né? E assim por diante. Então, a liturgia é bonita. Como você perguntava, voltando à sua pergunta, né? Então houve essa elaboração, né? Ao longo do tempo, né? Estudo, elaboração, por vários estudiosos da liturgia, e continua, né? A igreja sempre com as suas reformas litúrgicas, reforma do missal romano, traduzindo aquelas orações, e a gente sente que às vezes elas precisam ser traduzidas, então eu mesmo pego, né? Como vocês disseram, a sua missa era diferente. Eu procuro traduzir o máximo que eu posso, né? Então, daquela palavra que às vezes eu sei que o povo não vai entender o que está lá. Porque você pega a própria Bíblia, né, padre? O texto da Bíblia, ele é muito rebuscado, né? Muito. Então, assim, as palavras, existem palavras assim que você tem que ter um dicionário do lado ali para conseguir entender o que está dizendo lá, né? Sim, e ainda tem que ver o contexto. Contexto, né? Então, às vezes eu penso comigo, né? Que às vezes só uma leitura e releitura rápida, e às vezes que a nossa liturgia, a nossa igreja é tudo voluntário, né? Então, alguém que foi lá ler, às vezes, não leu direito, não fez ponto, não devia fazer o ponto, vírgula, não fazia a vírgula, não entendeu o contexto para transmitir, porque primeiro você tem que trazer para dentro de você, para depois você transmitir, né? E aí não entendeu bem. Então, eu procuro voltar, né? Não vou nunca dizer assim, repita, jamais, né? Chamar atenção, mas com carinho eu vou dizer, olha, eu não entendi direito, eu tenho que começar a dizer, eu não entendi bem profundamente, então eu vou repetir para mim, me permitam. Pronto, há muito tempo a gente repete, né? Então, não consigo pegar as 3 leituras, mas de repente aquela onde eu quero fixar mais o meu ensinamento, né? O ensinamento da igreja, eu vou voltar nela. Por que não? Volto, né? E assim por diante. E o ano litúrgico, todo o mistério e a palavra de Deus, né? Aproveitando a pergunta, ele é organizado em 3 anos. De 3 em 3 anos, na igreja, se você participasse, no caso, todo dia da missa, você lê a Bíblia toda ela. Acaba lendo toda a Bíblia, né?
E como a gente sabe que os cristãos, de repente, não possam participar todo dia, mesmo porque não tem missa todo dia, né? Porque o padre não tem um sacerdote só para isso, né? Então, organiza esses mistérios ao longo dos finais de semana. Sim. Entendeu? E... No caso, é um conteúdo diferente a cada final de semana. A cada final de semana. Então, a gente coloca lá ano A, ano B e ano C, né? Então, dentro desses 3 anos, a gente vai, né? Começa com os tempos, tempo do advento, depois vem ali o tempo, começa o primeiro, segundo, terceiro domingo do tempo comum, depois voltamos para o tempo da quaresma, e depois a quaresma, depois o tempo pascal, depois volta o tempo comum, e assim por diante, né? E o que distingue hoje, que a gente está explorando mais, são as cores, né? Então, quando você chega na igreja, vê um verde, opa, tempo comum, né? Você vê o roxo, opa, tempo de penitência. Você vê lá o branco, festa, né? Você vê o vermelho, martírio, sangue, Espírito Santo. Então, essa questão visual, se for ver a nossa igreja, se a gente quiser explorar, ela é bonita, ela é linda. Mas essas cores, elas aparecem como? Como é que elas são? Elas aparecem conforme o mistério. Por exemplo, celebramos aí o mistério de Pentecostes, por exemplo, né? Solenidade de Pentecostes. Fogo, amor, vermelho. Né? O martírio, São Lourenço, por exemplo, né? São Lourenço morreu mártir, vermelho. O padre usa vermelho, a igreja é vermelha. Tem nas cores, no altar. Tem, né? a simbologia. A simbologia, né? Por exemplo, Páscoa, ressurreição. Isso branco, é aquela cor que o senhor disse, no da caso, veste. da batina. Que a gente chama dos paramentos do padre, né? Então, da batina, da estola. A batina é sempre branca, porque é revestida do Cristo, né? Sim. Mas a estola já tem a cor litúrgica, né? A batina, a casula, que é símbolo da dignidade sacerdotal, né? É aquela cor, certo? As toalhas do altar, essencialmente branca, mas também pode, né? Não cobrindo todo o branco, pode ter uma base daquela cor. Então, aquela cor, no caso, ela tem um significado muito importante. Importantíssimo. Né? Ela não está ali por acaso, não, né? de maneira nenhuma. Por um simples adorno, Não, a opção do padre. De maneira nenhuma. E o padre tem que observar. Entende? Se ele quiser andar sempre na unidade com a igreja, ele precisa observar. Ele não vai usar o paramento que ele quer quando quer, do jeito que ele quer. Sim. Olha como é bonito, como passa. Entende? E é um aprendizado constante também, padre. Assim, por exemplo, falei da Bíblia ali antes. O senhor leu a Bíblia por completo? Agora uma pergunta objetiva. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Sim. Mas o senhor volta à Bíblia de tempos em tempos, sempre além do que acontece na missa ali, das leituras? Todo dia, porque você tem que ter o perigo, né? Veja bem, de você está pregando sobre esse texto aqui hoje, você tem que ter a visão do todo da Bíblia. Sim. Porque eu posso entrar numa contradição. Tem que estar revisando, no caso. Digamos que o Jonathan e o Jefferson, agora nós vamos seguir o padre, para valer. Vamos ver se o padre vai começar a ir na missa. E nós vamos ver se o padre vai se contradizer naquilo que ele disse no domingo anterior, no domingo lá atrás. Então eu tenho que ter uma visão geral de toda a palavra de Deus, de todo o ensinamento da fé, de todo o mistério, porque eu vou trabalhar um pequeníssimo quadro nesse final de semana, mas não pode estar em contradição com aquilo que eu já ensinei. Então tem que ter o domínio do... O domínio. E é uma coisa que não existe na igreja evangélica, porque eles têm a livre interpretação da palavra. Eles não têm a obrigação e a doutrina de conservar o depósito da fé que nem nós. Entende? Eles não podem, eles pegam a esmo. Hoje nós vamos trabalhar esse texto, a esmo. Nós não. Nós já está pré-estabelecido, entendeu? Porque as pessoas vão seguir o ano. Porque a liturgia, não tem nada de improviso ali no caso. Nada de improviso. Entendeu? Eu posso trabalhar aquilo. Sim. Mas aquilo a liturgia já está estabelecida pela igreja. Porque entende-se que o neófito, ou o novo filho que é batizado, né, e recebe a iniciação à vida cristã, ele vai de 3 em 3 anos podendo contemplar todo de novo o mistério. Entende? Quem já celebrou, quem já foi iniciado, pode ir aprofundando a sua fé, aprofundando. Tanto que o mistério, quanto mais você se aproxima, parece que mais ele te atrai. Por quê? Porque ele não tem fim, né? Entende? Sim. Então, a igreja, a liturgia tem essa missão, né? De levar o fiel a aprofundar, né? Cada vez mais. Por exemplo, o que a gente já sabe sobre a Eucaristia?
que o povo de Deus já sabe mesmo sobre a missa, sobre a Eucaristia? Se eu pegar, por exemplo, uma palavra transubstanciação. Se eu perguntasse a vocês, virássemos o quadro aqui, agora vamos perguntar a vocês. Entende? Pegar lá, isso não é para sentir a necessidade que ainda a gente tem. Sim. De fazer o quê? De compreender os mistérios. A igreja praticamente, eu diria, não sei se estou errado, posso até estar, né? Mas são muito poucas as pessoas que compreendem a fé cristã católica. Para valer. Primeiro porque ela é bastante complexa, exige muito raciocínio, exige muito estudo, muita reflexão, né? E às vezes também porque o povo no dia a dia, com suas corridas atrás do bem material que precisa para a sobrevivência, não coloca isso como prioridade na sua vida. Foi tão bonito esse sábado passado foi, né? Não esse, o outro. Eu vim aqui celebrar um casamento, né? Na matriz do Carlos e... agora não esqueci o nome da moça, da esposa dele, é um pouco difícil. Mas, enfim, do Carlos. Muito pouca gente celebra o casamento com missa. Uhum. Sabe, geralmente o que acontece? Aquela coisa rápida, 20 minutos, acabou. Entende? E vão para a festa. E vão para a festa. A preocupação de celebrar bem é uma única vez na vida. É irrepetível. Saborear o mistério, né, do sacramento do matrimônio, não ter pressa, entende? Foi 1h45 de celebração. Uma missa de casamento, quase 2 horas. Tá? Eles fizeram, depois foram para a festa, a tarde inteira para fazer festa. Antigamente a festa de casamento durava uma semana, por que não pode durar um dia hoje? Que pressa? Sabe, se sentir aquilo, guardar aquilo como um dia muito especial, irrepetível, um arco que selou o amor, um projeto de vida para sempre. Olha, quando você começa a pensar nisso, e liturgicamente, pastoralmente, aí você começa a valorizar aquilo que hoje está caindo, está sendo desvalorizado. Sim. Né? Por que de repente hoje a gente está nessa situação da desvalorização do sacramento do matrimônio? Por causa disso, dessa coisa feita no ritmo do mundo, da pressa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E a gente vai perdendo, né? E vai caindo nessa indiferença religiosa que nós temos aí, nesse laicismo, né? Essa palavra, esse laicismo medonho, que precisa ser recuperado. Eu acho que precisa ser recuperado. E é através dos meios de comunicação, né? Dessas entrevistas que vocês dão a graça a gente de fazer, esse bate-papo gostoso, e parabenizo vocês por isso, né? Porque é uma possibilidade. Obrigado. Imagine quantas pessoas que vão estar ouvindo isso hoje, quem sabe, a partir disso, pensando diferente. Sim. Né? Assim, Padre, essa questão do matrimônio, no caso, a gente vê muito também as pessoas se casando. Claro, tem outras religiões, hoje são dezenas de religiões, mas cerimônias nos próprios locais, já onde vai acontecer a festa, né? Aí tem alguém lá conduzindo, né? Um mestre religioso, não necessariamente um padre, um pastor, enfim, né? Tem alguém conduzindo lá uma solenidade religiosa. Como é que o senhor vê isso? Existe algum, digamos assim... Sim, então, veja só, Jonathan, essa pergunta é muito bacana, porque é uma das coisas que a gente enfrenta hoje, né? Nós, padres, né, precisamos sempre falar para o povo, nós estamos no mundo e como cristãos, mas nós não somos do mundo. Ou não devemos ser, ao menos, né? Então, atender as pessoas com carinho, explicar para as pessoas, é diferente de você dizer simplesmente não. Digamos que o Jonathan vai casar e chega lá, padre, eu gostaria que o meu casamento fosse lá em tal lugar, assim, né? Jonathan, eu preciso explicar para você que a igreja, ela preserva essa questão do templo, do lugar sagrado, porque o que é o sacramento? Vem de sagrado, sagrado vem de santo. A igreja, o templo, é o lugar da santificação. O mundo profano, o fora, não que lá a gente não tenha que ser cristão, mas nós temos um lugar por excelência para se celebrar o sacramento, né? Ou o batismo, ou a crisma, ou a Eucaristia, né?
e assim por diante. Então, a igreja preserva muito isso, né? Por exemplo, as músicas também, que a gente usa durante a celebração. Às vezes o pessoal quer colocar música em inglês, quer colocar qualquer letra. Lá na festa vai caber bem. E é legal. Eu mesmo adoro música, né? A música entra na alma, penetra no espírito, não é? Mas essa música que o senhor diz para a entrada da noiva. Da noiva, por né? exemplo, né? Aí eu tenho que dizer com carinho, como, por exemplo, agora para o meu sobrinho mesmo, que vai se casar agora, em 10 de setembro. Eu disse com carinho para ele, querido, não cabe essa música aqui, né? Não é a formatura. Ele sabe, ele é doutor, um moço que defendeu o doutorado há poucos dias, não é? Mas isso aqui, veja, né? Se lá no teu campo de estudo existem regras, existem normas, né? Você há de convir com o padre que também na questão da espiritualidade, né? A gente precisa andar na obediência. Então, é uma forma de obediência à igreja, né? E o casamento é um espírito de obediência, né? Do esposo para com a esposa, de entrega. Se não tem isso no começo, como poderá ter depois? Né? Então, veja que legal. Agora, não impede, aí a questão do bom senso, né? Então, da gente definir o que é a igreja. Nós não somos contra quem faz, mas a gente quer dizer assim, se tu quer ser cristão, aqui é um caminho. Mas a gente tem a liberdade, né? Então, eu não posso, como padre, querer, por exemplo, ficar inventando coisas, porque eu estou na unidade com a igreja, né? E assim como também o fiel, como batizado, ele também precisa estar na unidade com a igreja, né? Então, vamos celebrar aqui direitinho, porque para nós o sacramento do matrimônio é sacramento. Já para os evangélicos, não é sacramento. O pessoal, às vezes, em quando diz, né? Eu sempre costumo voltar e dizer, Deus é tudo mesmo. Não é verdade. Deus é uno, e nem um só. Uno. Dizer que Deus é uno não é a mesma coisa que dizer que Deus é tudo mesmo. A gente precisa definir bem as coisas, né? A maneira que nós compreendemos, a gente se respeita, se ama, até mesmo porque o Concílio Vaticano II, como já fiz referência aqui, fala da unidade, unitatis redintegratio, né? Ou seja, da relação com os cristãos outros, né? Os irmãos separados, que a gente chama da fé cristã católica. A gente respeita, ama, quer bem, reza por eles. Mas a gente sabe muito bem o que a gente quer. Sim. Nós sabemos porque que a gente é católico, porque que a gente é cristã, né? E assim por diante. Então, para nós é sacramento. Para eles, é um contrato civil. Tanto que eles se separam, não fica impedido de uma pessoa que se casou na igreja evangélica. Ela quer ser católica e ela vai ter um novo relacionamento, não deu certo aqui, ela pode se casar. Se ela fizer a iniciação à vida cristã, ou ela é católica, virou evangélica, né? E ela não deu certo, você casou lá, tá? Não deu certo, e ela volta para a igreja católica, ela faz a confissão, faz uma revisão da sua fé, faz uma boa confissão, ela pode se casar validamente na igreja. Desfeito aquele primeiro jurídico, né? Aquele primeiro... Mas na igreja católica, por exemplo, a pessoa se casou na católica, não deu certo. Pode se casar de novo? Há um cuidado muito grande, né, através do curso de noivos, que a gente fala da preparação para o matrimônio. Agora são 11 encontros por acompanhamento com casais, com o padre, né, para que aquelas pessoas, né, o jovem, né, os cônjuges, né, que a gente fala, entendam profundamente o sacramento e suas implicações, que haja habilidade, capacidade e grau de instrução. A gente tem o cuidado, essa palavra, de preparar bem quem vai se casar, né? Através do quê? Do curso de preparação para o matrimônio, que é feito agora por acompanhamento nos últimos tempos. O que significa acompanhamento? Acompanhamento do sacerdote. Acompanhamento de alguns casais que já estão vivendo o sacramento, que vão parar, vão refletir, vão conversar sobre isso, a experiência de vida, né? São 11 encontros que a gente tem. Bom, dito isso, né, aí se começa a fazer o processo matrimonial. Feito o processo, ainda antes do casamento, é o pedido que os dois pedem para a igreja. Não significa que a igreja vai aceitar. Sim. Entendeu? A igreja vai perguntar, vocês se sentem chamados para o matrimônio?
Certo. Tá? A palavra de João diz, não fostes vós que me escolheste, fui eu que vos escolhi. Porque a missão do matrimônio é dar testemunho de que Deus é amor e amor eterno, desde sempre e para sempre no mundo. O casal tem uma missão grande, o padre tem uma missão, mas a missão de um casal é muito grande se eles quiserem viver a espiritualidade, né? Então, digamos que com tudo isso, o padre fez a entrevista, o padre celebrou o casamento, o padre se perguntou sobre habilidade, capacidade e grau de instrução, capacidade de viver uma vida a dois, né? Emocional, física, psíquica, em todos os sentidos, né? Recebeu a instrução da fé, o que é o sacramento e tudo mais. Casou. Beleza. Digamos que no percurso aconteça de não dar certo, né? Como acontece com alguns, aí a igreja, com todo esse material que recolheu antes, entrevista, tarará, ela vai analisar. Quer dizer, o que aconteceu lá foi uma traição, não torna inválido o casamento. É um perigo que se corre. Vocês correm, o padre corre, todos nós corremos, né? Mas isso não invalida o casamento. Não invalida. Agora, existia traição antes de acontecer o casamento. Eu tinha aqui minha namorada, mas eu tinha um caso aqui. Pronto, isso invalida. Entendeu? Ele já nasceu morto. Não é que a gente anula casamento. Por que ele nasceu morto? Porque não houve a sinceridade total. Na hora dos votos ali, alguém mentiu. Estava mentindo. Matou na raiz. Entende? Olha a seriedade. Por isso que o padre tem a entrevista, e na entrevista o padre pergunta. Depois da entrevista, o padre pergunta diretamente, olho a olho. E faz depois a confissão. Agora, se mesmo assim o sujeito mentiu, ele matou o casamento antes de nascer. Nesse caso, João, o casamento é considerado e vai para um processo matrimonial e ele é julgado perante o juiz da igreja, né? Julgado, casamento nulo, reconhecido que não aconteceu o casamento porque não houve sinceridade, não houve habilidade, não houve realmente honestidade, transparência na resposta, na fidelidade, no juramento daquela pessoa. Sim. Então, para o casal... Esse caso nunca, se ele separou, nunca mais vai poder casar. Por exemplo, se não houve sinceridade, ele pode entrar com processo e a gente pode reconhecer que não houve casamento. Aí ele pode casar de novo. Entendeu? Ela pode casar de novo. Agora, ou ambos os dois. Não ambos. Ambos os dois. Ah? Porque mas digamos assim, depois disso vai despertar o amor entre eles e os dois vão poder se casar juntos? Não, tipo assim, eu não entendi bem essa pergunta. Por exemplo, aconteceu essa situação, o casamento foi anulado. Tá. Reconhecido nulo. Reconhecido nulo. Tá. E futuramente os dois vão querer se casar. Não. Com eles? Com eles. Eles dois mesmos? Eles dois mesmos. Bom. Eles podem. Podem? Na verdade, eles podem renovar, daí no caso. Não precisa fazer um processo. Mas eles podem renovar o casamento ou pedir para se celebrar novamente, entende? Porque não houve essa sinceridade. Não houve, aconteceu. Eles chegaram num processo de amadurecimento. Esse é um caso muito à parte. Sim. Entende? Bem específico, né? Bem específico, né? Que merece até um estudo. Mas, assim, se porventura não deu certo, né? E eles não querem mais, ele pode, de feito o processo, sendo liberado, pode se casar com outra pessoa. E ela também. Sim. Diferente de um caso que deu tudo certo, que houve e aconteceu um problema no caminho e a pessoa resolveu separar. Entendeu? Porque não suportou aquela situação. Ela fica impedida, né? Ou ele fica impedido também. Como está lá em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, né? E Gênesis 2, né? Onde tem o fundamento do matrimônio. Agora, claro... Mas quando um é impedido, o outro é por consequência? Fica em adultério. Os dois? Os dois. Por exemplo, eu casei validamente, não tinha nada que nada. Separei, se eu ficar sozinho, pelo ensinamento da igreja, eu não tenho impedimento nenhum. Mas também tem que viver minha fé. Não posso ficar sozinha, hoje ter relação com aqui, amanhã ter lá, entendeu? Tem que viver minha fé, minha consagração a Deus. Isso não me deixa impedido de comunhão, nem de dar testemunho da minha fé e ser padrinho e tal. Agora, outra coisa é eu ter me separado e juntado com outra pessoa. Entende? Aí a igreja vai dizer que estou em adultério. Lá em Mateus 19, Marcos 10, adultério. Você vai no mandamento, não cometer
adultério. Sim. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Entendeu? E adultério é pecado grave para nós cristãos católicos, né? Então, por isso que a igreja diz. Agora, né, a partir desse sínodo para as famílias, né, que aconteceu no Vaticano muito recentemente, da onde nasceu o documento Amoris Laetitia, né, Alegria do Amor, que vale a pena todo casal ler, a gente aprofundar isso. O Papa fala, né, de uma caridade pastoral muito grande, o Papa fala de uma não condenação eterna, né? O Papa fala de uma comunhão imerecida, de algumas coisas, algumas linhas de pensamento, no sentido da gente ter uma acolhida pastoral. Porque são muitas questões, muitos casos, cada caso é um caso. Sim. E a caridade tem que estar acima de qualquer situação. Sim. Entendeu? Acho bonito isso. Muito bonito. Como o senhor mesmo disse, né? A Igreja Católica ela é bem complexa, né? Existem muitos... A engrenagem é muito minuciosa, né, sim, padre? Sim, por isso que o padre tem que estar ali, né? Tem atendimento, ele não vai pegar um caso, tem orientação geral, mas tem as orientações em particular, né? É um direito que o povo tem de ser atendido pelo sacerdote, de ser acompanhado pelo sacerdote, é um dever do padre de estar ali para ajudar as pessoas a fazer o discernimento da fé. Então, é muito bonito. Essa questão... Quantos casamentos o senhor já fez? O senhor tem ideia? Não tenho ideia. Não? Até seria bom um dia perguntar, mas você sabe, né, que tudo que a gente faz na Igreja Católica é registrado. Sim. Desde o batismo, tem os livros, né, do batismo, a gente anota os batismos, né? Todos os dados, anota e tal. Tem pessoas até que usam esses dados até para aposentadoria mais tarde, né? Para justificar algumas coisas. Vem buscar, né, provas, né? Que foram batizados em tal data, que nasceram em tal data e que moravam no interior e tal. Enfim, né? Então, ali do lado do batismo é anotado, casou-se com fulano, com ciclano. Digamos que vocês estão aqui agora, né? Casam com uma moça, se encontram com uma moça lá do Irani, né? Vão casar com ela. Então, o padre que vai fazer o processo aqui, ele tem que mandar uma notificação lá para que eu anote lá no lugarzinho onde ela foi batizada, casou-se com fulano. Depois, lá na diocese, tem a cópia também do mesmo livro, que eu tenho que mandar para a diocese, a gente chama de notificação, a diocese anota lá, me manda de volta. Aí eu vou arquivar de volta para encerrar o processo. Então, o trabalho de secretaria do pessoal pensa que ser secretário de uma igreja também é qualquer coisa, não é? Né? Até eles deveriam ser muito mais valorizados do meu ponto de vista, né? O padre, a missa e o protocolo, digamos assim, do casamento dentro da Igreja Católica, ele é o mesmo em Ponte Serrada como lá na China também? Unidade, é a mesma liturgia, né? Ou na missa, né? E daí tem umas orientações litúrgicas ali no final da missa, tem, por exemplo... Depois do Pai Nosso, né? Tem aí todo o Livrai-nos, daí depois já tem a bênção matrimonial, ele prescreve isso no missal romano, né? E assim por diante, se for na missa. E se for só a celebração do sacramento, do matrimônio como tal, também tem, né, as prescrições, no início, leituras, reflexão, a oração de consagração, o juramento. Se não for feito isso, também torna inválido. Certo. Né? Propriamente, por exemplo, também se não for feita a entrevista, se não for feita a confissão anterior, também pode, se você justificar, se você provar isso, pode tornar inválido o casamento. Sim. Tem todo o processo. E aquela pergunta que, eu não sei se existe no protocolo da igreja, mas que a gente vê que o padre fale agora o cálice para sempre. Se alguém tem algo contra, existe isso? Ou isso é de filme? Ou isso daí é na verdade, ficção? Assim, né? A gente só não para, né? Para tipo assim... para ficar esperando. Fazer a pergunta, né? Como, por exemplo, no caso da ordenação de um padre. O bispo faz os escrutínios, né? Antes, investiga a vida do moço. Entende? Já na ordenação diaconal. Mas também tem na ordenação presbiteral, assim como tem também, né? Nas instâncias, tá? Todos os mesmos sacramentos, mas os três graus. Agora, da igreja, o que acontece? Por isso que o sacramento tem que ser público. A não ser em lugar de perseguição do cristianismo, que eu tenha liberdade para celebrar num lugar sigiloso. Mas todo sacramento ele precisa ser
público, diante de testemunhas. Aberto para quem quiser participar. Para quem quiser. Por exemplo, se durante o matrimônio você tiver alguma coisa escondida e alguém resolver, ela sabe que vai acontecer, o padre tem que fazer os proclamas. O padre tem que fazer o proclama, ele tem que anunciar no mínimo 3 vezes, 3 finais de semana antes, publicamente, ou no mural da igreja, ou em aviso, que aquele casamento vai acontecer. Tem que ter o edital. Tem que ter edital. O edital. Então, e o padre diz assim, se alguém tiver alguma coisa contra nesses programas, favor comunicar ao sacerdote, à autoridade competente. Já me aconteceu. Já aconteceu? Já me aconteceu. Já aconteceu? Já me aconteceu. Eu chamei a pessoa, eu disse, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu quero saber se procede, se não procede, né? Porque eu preciso confiar em você acima de tudo. Mas aconteceu antes da celebração, durante antes, esse período ali. antes da celebração. Ninguém chegou no momento lá e interrompeu a celebração. Não, até hoje não, né? Mas já aconteceu de ter que chamar. Mas pode acontecer também, né? Pode, se a pessoa quiser esconder, pode estourar na hora. E daí faz o quê, padre? Se isso for acontecer, a gente perceber que não é nem uma pessoa doida que está ali, entendeu? Que se faz necessário mesmo, e mais pessoas que estão me ajudando a fazer o discernimento, que são as testemunhas, eu vou parar a celebração, vou me consultar, entende? Para ver o que está acontecendo, e depois a gente vai ter que definir, ou transfere para um outro dia, com mais tempo e por prudência, né? Ou a gente, se perceber que é um desequilíbrio mesmo, assim, tal, que fica claro, visível, a gente toca a celebração, né? E assim por diante. São situações que tem que ter tudo... Possíveis, né? São situações possíveis, né? Tem que estar sempre prevenido, né, padre? Claro! Mas é bonito, né? Eu acho fantástico como que ao longo, né, do tempo tudo isso foi sendo pensado, organizado, né? Arrumado. É muito bonito. É muito bonito, né? Isso vai dando seriedade para a igreja, né? Pois aquele processo ele fica todo ali, arquivado, até século, né? Com carinho. Porque se um dia virar uma das partes requerer uma análise, ele está lá arquivado, né? Registrado. Então, Perfeito. isso sabe a história, né? Quantos que agora, por exemplo, estão pegando aquela questão de... agora mesmo minha família, né? Da questão da árvore genealógica. Sim. Né? Então, vão pesquisar onde? Na igreja. Na igreja. Né? Onde é que meus parentes foram pesquisar para saber dos meus avós, bisavós, tataravós, onde é que chegaram, quantos eram os irmãos. Tudo registrado. A história milenar está ali, né? Está ali. Está ali. Então, né? Então você tem um caminho, não tem outro. Entende? Porque antes muito do Estado, muito antes do Estado, né, se organizar no Brasil, a igreja já estava. Entende? Por exemplo, a questão dos óbitos. A igreja não sabe, a igreja registrava óbitos né? Agora hoje não faz mais, porque tem lá o cartório, né? Você viu, mas os cartórios nasceram quando? Né? Quando que foram se organizando? Imagina nossos municípios aí se organizando. Isso era incumbência da igreja. Era tudo incumbência da igreja, tudo parco. O padre tinha que fazer ata todo dia, crônica todo dia, ata no livro tombo, ele registrava tudo, né? Hoje a gente faz livro tombo, né? Mas já não precisa estar escrevendo de tudo que se passa. Ele tinha toda essa responsabilidade. E essa questão do óbito também, a própria igreja tinha um papel meio que de anunciar que existia algum falecimento, né? Eu lembro até não faz muito tempo, tocava-se o sino. Sim, não lembro aquilo. Mas depende da cidade, né? Vargião aqui, eles ainda tocam o sino e fala no alto-falante da igreja a pessoa você está vendo? Quer dizer, aqui um pouco a questão da comunidade, né? Da tradição, da comunidade, né? O carinho, o cuidado, né? A questão porque isso não é uma determinação que vem também, isso fica a critério do próprio sacerdote. Da própria comunidade, de querer ter esse carinho todo especial com os seus fiéis, sabe? Né? O padre que vai lá na casa mortuária, acompanha a família nessa hora também, você sabe? Então, é tudo isso, né? É importante a gente estar lá no dia do batismo, no dia do casamento,
mas também é um momento muitíssimo delicado, de dor que precisa estar lá. Pois é, e o padre está presente em todas essas situações, né? Celebrando o nascimento, o matrimônio e o final da vida ali também está presente, né, padre? Sim, tudo. São situações, assim, muito que se contrastam muito, né? Tem dias que a gente batiza a casa inteira. Sai daqui, está batizando, celebra uma missa, vai enterrar, pega outra circunstância, a cabeça fica... Você faz nó na cabeça, sabe? Ou que estava dando uma palestra, ou daqui a pouco saiu de uma audiência, de alguma coisa. Sim. Sabe? Então você tem que ter muito equilíbrio para você não perder o fio da meada. Né? E por isso levantar sempre mais cedo, preparar, né? O evangelho do dia, se programar antes de dormir para o dia seguinte. Tudo isso é muito necessário. É um estudo constante. Um estudo constante. Muito Padre, bem, né? Padre Edomar Carpegiani. Isso aí. Padre Edomar. Maravilhoso o papo aqui com o padre, né? Joia, eu que digo. A gente teve... É uma aula, né? É uma aula e é gratificante poder conversar com o senhor. O senhor que durante um período esteve em Ponte Serrada, aqui na cidade. Faz parte da história do município de Ponte Serrada, né? Sim. Da vida, inclusive, de algumas pessoas. Faz parte da história, né, padre? Sim. Então, para mim foi um período muito, reitero aqui, né? Muito gostoso que eu passei aqui, né? E sempre é bom voltar aqui, se encontrar com as pessoas, né? E deixar aqui também o meu abraço, né? E desejar um bom ministério para o Padre Tiago, né? Para o Padre Lírio, que eles aproveitem, eu sempre digo, desta oportunidade que Deus está dando para eles aqui, para mim lá, para a gente, né, exercer um bom ministério, deixar boas marcas, boas pegadas, né? Ser presença de Cristo vivo, né? Enfim, na comunidade. Minha gratidão. Muito bem, padre. Que assim muito seja, obrigado né? aí pela sua presença, obrigado demais, né? Parabéns pela sua vocação também, né? E fica o nosso agradecimento aí. Valeu! Um abraço a vocês e a todos que nos acompanharam nesse bate-papo. Muito bem. Tá certo. Obrigado, padre, mais uma vez. Obrigado, como o padre acabou de dizer, né? A vocês que ficaram aqui com a gente e acompanhando o bate-papo. Curte o vídeo, se inscreve no canal do Fala Mais no YouTube e compartilha esse conteúdo aí com o pessoal no WhatsApp, que a gente vai ficar bem contente, pode ter certeza. Obrigado e até a próxima semana.